Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas com um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu me chamo Rafael Nascimento, professor Rafael Nascimento, e basicamente eu vou responder uma pergunta de um internauta chamado José de João Pessoa. José de João Pessoa veio me perguntar: Rafael Nascimento, por que especificamente você, que foi um levita e um pastor auxiliar, se tornou um ateu? Repetindo, José de João Pessoa, ele perguntou a mim porque você era um levita, ou seja, cantava nas igrejas, tem um dom de cantar. Para quem não sabe, eu fiz um curso de regência e de música no passado, no Conservatório de Olinda, o SEMO, né? E depois fiz produção fonográfica, né? Sou músico também, tenho um trabalho na área da música. E aí, por que especificamente você, Rafael Nascimento, você que era pastor auxiliar, você em especial era levita e você deixou o movimento gospel e com o passar do tempo se tornou um agnóstico ateu? Por que isso? E aí eu queria trazer essa informação para todas as pessoas aí nas redes sociais que não sabem a minha história. Algumas pessoas correlacionaram o fato de eu me tornar agnóstico ateu pelo fato de um adultério, certo, no passado, a qual a minha ex-noiva, mãe dos meus filhos, ela me traiu com um pastor no tempo. As pessoas associaram esse episódio com o fato de eu ter saído da igreja. E não foi nada disso. A partir do momento que eu participava do movimento gospel, eu tinha meus questionamentos. Os meus questionamentos eram respostas que eu queria obter. Então, ao longo desses anos, e eu coloco mais de 20 anos, certo? Eu basicamente participei de diversas religiões, não apenas o protestantismo, ou seja, o movimento protestante, o movimento evangélico, a qual eu fiz parte. Mas eu participei, mesmo estando, certo, na religião protestante, eu participei de outras religiões, ao total mais ou menos de 20. Nessa busca incessante que eu tinha sobre o meu eu, minha perspectiva, a resposta da minha consciência, eu procurei frequentar diversas religiões. Você não tem ideia a quantidade de religiões que eu participei. E eu passei em 20 religiões durante esse processo de descoberta, procurando, de fato, entender todas elas, as suas doutrinas, os seus credos, as suas contradições, e eu procurei estudar todas elas. O Espiritismo de Allan Kardec, aí depois fui para o Vale do Amanhecer, né? Perambulei pela maçonaria, aí depois fui para o judaísmo, islamismo, taoísmo, budismo. E nessa busca incessante de procurar obter informações, obter a verdade, eu descobri muitas coisas referentes às criações das religiões ocidentais e orientais. Isso fez com que eu, particularmente, eu tivesse uma bagagem gigantesca, mas gigantesca mesmo. Porque não só eu participava do movimento protestante, e eu fui me tornar pastor auxiliar já no final, porque eu era levita. E aí, com essa migração, ou seja, eu comecei a migrar por várias religiões, mesmo ainda participando do movimento protestante. E as pessoas não sabiam por que eu questionava tanto, por conta especificamente disso. Então, eu tinha um canal aqui no YouTube, certo? Que foi derrubado 6 vezes aqui no YouTube por intolerância e por perseguição também. E interesses de certos personagens aqui do YouTube, inclusive Fábio Sabino, de ser o detentor de uma narrativa única aqui no YouTube. Tá dando para entender? E aí derrubaram meu canal, para que os registros das minhas informações não tivessem como ser comprovado. Porque muitas pessoas pegaram os meus conteúdos e depois reproduziram da mesma forma. Anos depois eu consegui obter prova de tudo isso. Tá dando para entender? Inclusive dos meus canais que foram derrubados pelo Fábio Sabino, propositalmente. Só que, mesmo eu fazendo parte do seio protestante, eu migrava por outras religiões para saber e obter informações sobre a origem das religiões como um todo. Então hoje, eu tenho uma bagagem gigantesca. Eu conheço quase todas as religiões, ocidentais e orientais. Só que eu falo muito mais nas redes sociais referente ao cristianismo, mas eu obtive conhecimento substancial referente a isso. Nessa busca incessante, para que as pessoas entendam, além de participar de outras religiões e procurar entender todas essas outras religiões, eu comecei a fazer cursos, e esses cursos foram se acumulando. Teve momentos, particularmente, que eu comecei a fazer 2, 3 cursos ao mesmo tempo.
E algumas pessoas duvidam que eu fiz essa quantidade de curso, porque foi muito curso ao mesmo tempo que eu fiz, curso de extensão, capacitação, né, para me qualificar sobre essa perspectiva, sobre essa área, de fato. Então eu fiz 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo. Não saía do meu quarto, inclusive, estudava muito, procurando entender as informações de fato referente às religiões e o que a gente chama, principalmente os evangélicos e as pessoas teístas, sobre o espiritual. Eu procurei entender isso. Inclusive, eu fiz curso de fenomenologia do espírito. E procurei entender, de fato, as origens das religiões. Não apenas o cristianismo, mas as religiões ocidentais e orientais que temos em nossa sociedade. Procurei entender. Por isso que eu migrei tanto. E comecei a fazer curso de capacitação, qualificação, extensão, porque eu já era formado. Tinha curso superior e procurei, de fato, entender essas religiões. Então, por exemplo, ao longo do processo, eu sou um dos indivíduos, e aqui eu não estou sendo arrogante, de fato, eu sou um dos indivíduos que mais estudou a área de religiões no país. Você pode, talvez, até ter um conhecimento um pouco maior do que eu em uma área específica, mas, em termos geral, é meio difícil. Entende? Porque eu procurei estudar várias religiões, né? Me capacitei para isso e fiz diversos cursos de qualificações e extensão dentro dessa perspectiva. Entende? E por isso que, assim, quando eu coloquei um pouquinho do meu currículo dentro da área religiosa, as pessoas ficaram dizendo, ele está inventando, ele está mentindo. Não, eu tenho certificado de todos esses cursos da qual eu fiz. O problema é que eu fiz 3, 4 cursos ao mesmo tempo. E aí foi se acumulando esses cursos, que eram extensões, qualificações, capacitação. Tá dando para entender? Então, por exemplo, eu fiz uma extensão acadêmica dos manuscritos do Mar Morto, que foram achados em 1945. Eu fiz uma extensão do manuscrito do Mar Morto, que inclusive foi com Gary Harrisburg, que é um dos maiores hebraístas ali dos Estados Unidos. Fiz extensão nos escritos de Nag Hammadi, que vocês conhecem muito bem. Tenho um curso de extensão. Tenho extensão acadêmica em judaísmo primitivo, extensão acadêmica em cristianismo primitivo, extensão acadêmica de grego e hebraico. Um curso de pós-graduação, ele é, no mínimo no Brasil, 360 horas. Mas esse curso de extensão, certo, que eu procurei fazer, ou capacitação, podemos chamar assim, foi basicamente um curso disponibilizado em uma plataforma que você tinha contato direto com o professor, ele colocava os vídeos disponíveis ali para você assistir, depois você poderia tirar as dúvidas com o professor. E eu fiz o curso de capacitação e qualificação e extensão dessa maneira. Extensão acadêmica de grego e hebraico de 1.320 horas, extensão acadêmica em papirologia, capacitação acadêmica em hermenêutica e exegese, terminei fazendo, certo? Extensão acadêmica em manuscritologia, papirologia e manuscritologia eu fiz. Extensão acadêmica em crítica textual do Novo e do Velho Testamento. Extensão acadêmica em religião grega e suas formações. Extensão acadêmica em metafísica. Extensão acadêmica em acadiano e cultura mesopotâmica. Acadiano não a língua acadiana. É evidente que dentro das cadeiras você tem o ensino introdutório sobre a língua acadiana, mas a história da língua acadiana. Extensão acadêmica em acadiano e cultura mesopotâmica. Extensão acadêmica em origem das religiões ocidentais e orientais. Extensão acadêmica em filologia. Lembrando, essa extensão acadêmica em filologia eu fiz online, que é uma extensão que foi oferecida pela Universidade de Harvard. Inclusive, eu ganhei um prêmio de reconhecimento pela própria Universidade de Harvard, porque quando eu terminei o curso, eu faço um trabalho de conclusão desse curso, e esse meu trabalho foi solicitado no tempo pela própria universidade para que as pessoas pudessem consultar. E eu coloquei disponível para as pessoas acessar fora do país. Esses cursos que eu normalmente faço fora do país, porque no Brasil existe um reducionismo dentro dessa perspectiva. Então, extensão acadêmica em filologia, que ganhou reconhecimento por Harvard, no caso pela Universidade de Harvard, inclusive está nas minhas redes sociais. Extensão acadêmica em paleografia, extensão acadêmica em cabala e esoterismo, extensão acadêmica em história das religiões, extensão acadêmica em budismo, extensão acadêmica em cultura islâmica, extensão acadêmica na história sumeriana, extensão acadêmica em Jesus histórico, extensão acadêmica em messianismo judaico e cristão, extensão acadêmica em hinduísmo e cultura persa, extensão acadêmica em platonismo e neoplatonismo, extensão acadêmica em
filosofia pré-socrática e filosofia antiga, extensão acadêmica em fenomenologia do espírito. Eu fui aluno, para vocês terem ideia, de um dos maiores estudiosos da Bíblia no mundo. Eu vou mostrar para vocês quem é. Um dos maiores estudiosos da Bíblia no mundo é chamado Bart Ehrman. Então, Bart Ehrman, ele foi aluno de Bruce Metzger. O Bart Ehrman foi aluno de um dos maiores, ou se não for maior, estudioso da Bíblia na história, que é o Bruce Metzger. Eu fui aluno do Bart Ehrman. Fiz alguns cursos com o professor Bart Ehrman, a maior autoridade em Bíblia do mundo. Tá aqui, ó. Então, eu fiz curso com o Bart Ehrman. Eu fiz curso com a Elaine Pagel, uma das maiores estudiosas do cristianismo primitivo gnóstico e dos escritos de Nag Hammadi. Eu fiz cursos com Kelly King, também uma professora de mão cheia, que inclusive tem diversos livros dela sendo comercializado no mundo. Bart Ehrman, Kelly King, Elaine Pagel. Fiz também curso com o Gary Herzberg, dos maiores hebraístas dos Estados Unidos. Gary Herzberg. Fiz curso com ele. Então, são quatro autoridades de peso que eu estudei com todos eles. Bart Ehrman, que eu estudei muito mais de forma prolongada. Bart Ehrman, Kelly King, Elaine Pagel e Gary Herzberg. 4 indivíduos que eu estudei. Também estudei com um dos locutores da Maranata FM, e pastor, e escritor, e reitor, certo? O pastor Arthur Eduardo. No passado eu estudei teologia com ele. Então, quando foi no início de 2015, eu fazia vídeos no YouTube, certo? Vídeos de críticas referente a manuscrito, papiro, referente à questão da Bíblia. Pessoas de fora assistiram o meu vídeo. E a partir desse momento que as pessoas de fora assistiram o meu vídeo, acharam interessante entrar em contato comigo, certo? Para, de certa forma, criar um grupo de estudo que participasse pessoas tanto da América do Sul, como pessoas da América como um todo. Ou seja, América do Norte, América Central, né? Que abrange inclusive os Estados Unidos. E aí entraram em contato comigo após observar alguns vídeos meus nas redes sociais, no tempo. Não existia um grupo formado, existiam integrantes que se reuniam nos Estados Unidos, e esses integrantes que se reuniam nos Estados Unidos, eles estudavam e se reuniam em universidade, certo? Na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para estudar o Jesus histórico e também o cristianismo primitivo como um todo. Eles entraram em contato comigo pelo e-mail, eu não levei a sério, mas depois eu abri o e-mail e, particularmente, eu traduzi o e-mail que eles tinham enviado para mim. E aí, quando, particularmente, eu abri o e-mail e traduzi, eles fizeram uma proposta para mim de criar esse vínculo, esse laço, né, um grupo de estudo, a qual estudasse tanto a área da arqueologia bíblica, como também do cristianismo primitivo, e como também do Jesus histórico. Só que essas pessoas que entraram em contato comigo, a maioria dessas pessoas, elas não eram nem do judaísmo e nem muito menos cristãs. Então, elas ficariam de fora dessa pauta de discussão sobre Jesus Cristo existiu ou não existiu, o cristianismo é verdadeiro ou o cristianismo é falso. E aí, elas resolveram, junto comigo, porque fizeram uma proposta comigo, para mim, de criar um grupo de estudo, sem fins lucrativos, é evidente, para estudar tanto a arqueologia bíblica, como a teologia sistemática, como também a área da hermenêutica e da exegese. E aí, eu lancei alguns livros na área de filosofia, lancei alguns livros na área do cristianismo, lancei alguns, inclusive traduzi a Bíblia do hebraico para o português e para o espanhol de forma interlinear. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Então, eu comecei, de certa forma, a lançar as minhas obras, comecei a ser conhecido fora do país, entende? Pelo simples fato do meu conteúdo nas redes sociais. E aí, a partir desse momento, certo? Eu recebi, primeiro,
um prêmio na área de filologia, pela Universidade de Harvard, filologia. Recebi na área de hermenêutica e exegese, entendeu? Também um prêmio de reconhecimento. E aí, isso dentro da perspectiva religiosa. Queria deixar isso bem evidente. E aí, certo? Com uma quantidade avassaladora de informações, uma quantidade específica de, não só de informações, de racionalização, de neutralidade, imparcialidade, dentro dos estudos das religiões, eu criei juntamente com alguns integrantes que eram da Universidade de Stanford e a Universidade da Princeton, estudantes, até PhDs, doutores, a gente criou um grupo de estudo para estudar arqueologia bíblica, Jesus histórico e o cristianismo primitivo como um todo, e a área da exegese hermenêutica. E aí, eu fui um dos representantes aqui da América do Sul, já que eles me convidaram, e sou um dos cofundadores da academia, que é um grupo de estudo. Por isso que a gente não criou um CNPJ prefixado. Hoje, essa academia, esse grupo de estudo tem um total de integrantes, 80 integrantes, que são compostos por pessoas que, primeiro, ou são agnósticos, ou são ateus, ou são pessoas que participam do budismo, ou são pessoas que não têm uma religião prefixa. Aonde a academia, de certa forma, excluiu essas pessoas porque elas não participam de uma religião dogmática. Então, esses indivíduos que participaram dessas universidades, que queriam ser incluídos dentro das narrativas, das participações, particularmente dentro do seio acadêmico, elas resolveram criar esse grupo e me convocaram. E eu sou um dos cofundadores da Academia Teológica, Arqueológica, Bíblica Ocidental. E a gente, todo ano, a gente se reúne, esses 80 integrantes, certo? E a gente manda artigo para uma banca que existe no grupo, certo? Uma banca que normalmente é composta por mestres, doutores e PhDs. E a gente manda os artigos, esses indivíduos também mandam. Quando eles mandam, eles não podem ser os julgadores, é particularmente isso. E aí, a gente manda uma vez no ano um artigo científico pelas regras que a gente vê aqui no Brasil, pelas regras da ABNT, né? E a gente manda esse artigo científico para o responsável desse grupo de estudo. E aí, eu já ganhei particularmente 5 prêmios na área de teologia sistemática e 2 em arqueologia bíblica. Como eu sou um especialista em arqueologia, né, que é válido pelo MEC, inclusive, eu sou um arqueólogo especializado em arqueologia, eu só pude participar dentro da área da arqueologia quando eu terminei a minha especialização na área de arqueologia. E aí, quando foi no ano de 2024 e 2025, eu fiquei entre os melhores dentro da academia. Segundo lugar e primeiro lugar, entre 80 participantes. E todos do nível acadêmico. E 5 prêmios na área de teologia sistemática, de 2015 a 2023. Então eu tenho 5 prêmios na área de teologia e tenho 2 prêmios na área de arqueologia bíblica. E ganhei também um reconhecimento especificamente na área de hermenêutica e exegese. Esse prêmio que eu ganhei em filologia, ganhei também, e o meu material eu disponibilizei inclusive para alunos da faculdade de Harvard, para consultas. E aí, posteriormente, né, todos os participantes ou são agnósticos, ou são ateus, ou são desigrejados, ou são pessoas que não têm uma religião prefixa ou budista. E aí, eu sou um dos cofundadores da academia. 5 prêmios na área de teologia e 2 especificamente na área de arqueologia bíblica. Fora um prêmio na área de hermenêutica, que é exegese, e o outro em filologia. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Isso dentro da perspectiva religiosa. Inclusive, 2 anos participou, inclusive, da academia, que ele enviou até artigos, indivíduos que é bem conhecido nos Estados Unidos, dentro dessa área de arqueologia e também, especificamente, da área de religião, dentro, lá nos Estados Unidos, na área ali próximo ao Texas. Então participa várias pessoas da América. E aí esse prêmio a gente não resolveu colocar um CNPJ de fato para
configurar a pessoa jurídica da academia pelo simples fato que existem integrantes de todos os locais do mundo. Então, pode existir integrantes de todos os locais do mundo e os cofundadores são também de áreas variadas do mundo, para não existir esse conflito, certo? Ou seja, para não existir esse conflito em específico aqui, que a academia foi fundada nos Estados Unidos, ou no Brasil, o CNPJ no Brasil, ou, por exemplo, no Canadá, ou no México, ou no Chile. Dá um exemplo prático. Então, a gente resolveu em conjunto de não abrir um CNPJ, e sim um grupo, que é um grupo nômade, mais sério, para particularmente compartilhar informações e também conhecimento. E aí eu pude conhecer diversas pessoas do meio acadêmico fora do país, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na França, no Canadá, ou seja, os melhores profissionais da área de estudo de religiões e de arqueologia. E aí quando eu falo arqueologia, eu não estou me referindo à arqueologia bíblica especificamente, também a bíblica, mas a arqueologia em termos geral. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Então, quando eu vejo as pessoas falando aí no YouTube um monte de abobrinha, primeiro você tem que saber o currículo do cara. Entende? Para você depois criticá-lo, né? Saber o currículo do indivíduo. Quando eu observo que a esquerda, de forma forçada, aí no YouTube fica dizendo que André Chevitarese é um dos maiores estudiosos da Bíblia, eu comecei a rir. Porque o prêmio que eu ganhei é na área internacional, não é nacional. Entende a questão? E não só foi um prêmio, eu ganhei já 5 prêmios em teologia e 2 em arqueologia. E é internacional, não é nacional. A quantidade de artigos e de resenhas dentro da perspectiva religiosa eu tenho ao total de 50 artigos já publicados. Só que por conta dessa militância que eu vejo nas redes sociais, por conta especificamente dessa politicagem, dessa polarização que existe no nosso país, eu coloquei tudo privado. Eu não coloco de forma pública para as pessoas analisar a maioria dos meus artigos. Por quê? Porque eu não quero que os meus artigos sejam material simplesmente para defesa de bandeira política. Porque o Brasil, infelizmente, é um país extremamente fanático. E hoje a briga política é muito grande. E aí, muitos indivíduos, eles pegam materiais de A de B, um exemplo é o Antônio Miranda, e não cita o indivíduo como fonte, o Antônio Miranda, o Fábio Sabino, não cita. Eles dizem que criaram o artigo sem ter criado nada. Entende? Então, por conta especificamente disso, e também de militantes extremamente fanáticos, que perambulam as redes sociais, que usam material daquele profissional sério, que ele não tem a proposta de fazer aquele artigo, aquela resenha, para pegar esse material para defesa de partidarismo político. Então, eu coloquei tudo no privado. Entende? Os meus materiais. E é por isso que você não vê os meus materiais de forma pública disponível para as pessoas. Mas eu tenho todos eles, e a academia sabe a qual eu enviei, sabe que eu tenho todos eles. Por conta, eu não gosto de partidarismo político, de hemiplegia política, não gosto, eu já deixei isso bem evidente. Infelizmente a esquerda faz muito isso. Pega o material de um profissional sério e usa isso para defender bandeiras políticas. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Infelizmente, a direita faz a mesma coisa também, queria deixar isso bem evidente. Então hoje, eu sou um ateu, um agnóstico de fato, mas se você falar em termos de religião, eu sou um ateu. Se você falar em termos da compreensão do universo, eu sou um agnóstico. Certo? Então eu sou agnóstico de fato, né? Eu sou um agnóstico de fato, né? Sou ateu para as explicações religiosas, mas mesmo assim eu me qualifiquei como poucos na área da religião, mesmo sendo um cético. Então, quando eu vejo muitas pessoas, e ganhei prêmios na área, ganhei prêmios internacionais, né? As pessoas fora do país me respeitam. Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando um monte de besteira aí nas redes sociais, não sabe onde o trem apitou, não sabe sabe de nada. Não sabe de nada. Então, estou fazendo esse vídeo para esclarecer essas pessoas. Né? Que eu trabalho com a questão da hermenêutica e exegese há muitos anos, não é de agora. Inclusive, eu ganhei prêmios na área. Inclusive, já ensinei pós-graduação dentro dessa perspectiva. Então, quando eu vejo a pessoa falando um monte de baboseira aí nas redes sociais, me desculpa, cara. Primeiro, saiba o currículo da pessoa, a história da pessoa dentro da perspectiva, para depois você emitir uma crítica de valor. Eu não vejo esse tipo de coisa aqui na internet, eu vejo muito fanatismo. Então, em miúdos, eu sou um agnóstico, ateu, que eu acho que é um dos poucos que tem a quantidade avassaladora de informação que
muitos poucos religiosos têm no mundo. E por que eu procurei estudar tudo isso? Porque eu também tinha dúvida referente ao meu ser, ao universo, a saber informações sobre as criações das religiões. Isso me angustiava. Então eu procurei me qualificar dentro dessa perspectiva. Só que as pessoas não entendem. E aí começaram a criar juízo de valor nas redes sociais, falando um monte de abobrinha. E não sabe do meu histórico, não sabe do meu currículo. Por quê? Porque as pessoas, elas particularmente, elas renegam o fato de, porque ateu, ele é imoral, não tem conhecimento nenhum, é um perdido, e não é nada disso. Muitos dos materiais que eu produzi são usados por acadêmicos fora do país, para você ter ideia. Acadêmicos da área, inclusive da religião. Então, quando eu vejo essas pessoas falando um monte de abobrinha nas redes sociais, não sabe de nada. Não sabe de nada. Então, eu não me tornei agnóstico ateu por outro motivo. Eu me tornei agnóstico ateu pelo conhecimento, unicamente por conta disso. E como eu sou um cara neutro, imparcial, dentro do que eu me proponho a falar e a questionar, então eu estou tranquilo comigo mesmo referente a isso. Tá dando para entender agora o raciocínio? Então, antes de falar alguma coisa de A, de B ou de C, procurem entender um pouquinho a pessoa antes de emitir críticas sem ser construtiva. Infelizmente, né? Um abraço do professor Rafael Nascimento.